Oi pessoal, aqui é o professor Rafael Ivo e eu vou dar início a uma série de vídeos sobre programação na linguagem C, certo? Esses vídeos eles vão ser mais indicados para quem já teve alguma inicialização com programação, então a gente vai entrar em mais detalhes da programação, principalmente nas instruções de C e como é que funciona a programação em baixo nível, médio nível, certo? Então vamos lá. O desenvolvimento inicial de C ocorreu na TIT Labs entre 69 e 73, tá? A linguagem foi chamada de C porque suas características foram obtidas a partir de uma outra linguagem chamada B, e de acordo com Ken Thompson, que foi quem criou essa linguagem, era uma versão reduzida de uma outra linguagem chamada BCPL, Basic Combined Programming Language. Tá? Enfim, a versão original do sistema Unix ela foi desenvolvida em Assembly, mas a partir da versão 4, o Unix passou a ser implementado em C. Esse sistema operacional, o Unix, ele serviu de inspiração para muitos sistemas operacionais posteriormente. Tá? O principal exemplo pode-se dizer que são as distribuições Linux. Em 83, a ANSI, que é a American National Standards Institute, tá? É um sistema de padronização, ela criou um comitê para padronizar a linguagem. Porque o que acontece? Naquela época, cada empresa ou um entusiasta ou programador podia criar seu próprio compilador de C. E como não havia padronização da linguagem, podia haver pequenas diferenças no comportamento da execução do código. Porque, por exemplo, vai que o cara escreve um programa que funciona de um jeito em um compilador, mas funcionava de outra forma em um outro compilador, né? E isso não era interessante. Tá? Então, para resolver esse tipo de problema, buscaram essa patronização e ela foi finalizada em 89. Então, todos os nossos exemplos, nossas explicações da linguagem C aqui vão seguir essa padronização de 89, que é o padrão ANSI-C. Okay? A linguagem C, como muitas outras, é uma linguagem compilada. O que isso quer dizer? Né? Que é um programa chamado compilador lê o programa inteiro e converte ele em código-objeto, o que é uma tradução do código-fonte para uma forma que o computador possa executar. Tá? O código-objeto ele também é conhecido como código binário ou código executável, código de máquina. Tá? Acontece que é muito raro que você escreva um programa sem nenhuma biblioteca, certo? E esse processo de compilação tem outras coisas, como por exemplo a link edição. O que é a link edição? Tá? É uma etapa que vai anexar ao seu código binário do seu programa o código binário, certo? Das bibliotecas que você está utilizando. Então, essas aqui são as etapas que acontecem quando você compila. Você tem seu código-fonte, o compilador gera um código-objeto do seu código-fonte. Aqueles includes que você coloca no início do seu programa servem apenas para que o compilador não estranhe se você utilizar alguma função de alguma biblioteca. E depois, as implementações dessas funções que você utilizou, dessas bibliotecas, são adicionadas ao código-objeto nesse link editor, gerando um código executável. Certo? Então, assim, muitos compiladores que você tem aí pelo mercado já fazem essa link edição automaticamente para algumas bibliotecas padrão, tá? Mas nem todas. Então, isso serve para dizer que só colocar o include não é necessário e pode ser que a gente tenha esse tipo de problemas mais para frente, então já estamos logo aqui avisando. Okay? Isso também serve para dizer para a gente não adicionar a biblioteca além do necessário. Por quê? Para evitar que o nosso código executável fique grande além da necessidade. Tá? Afinal de contas, o nosso código executável vai ser associado, unido, né, com os códigos executáveis das bibliotecas. Tá? Então, se por acaso você tem uma biblioteca que você não está usando nenhuma funcionalidade, é melhor não colocá-la para não aumentar desnecessariamente o código executável. Tem um monte de compilador C no mercado até hoje. Tá? Eu peguei alguns aqui, talvez os mais conhecidos. Tá? O primeiro é o Turbo C++, desenvolvido pela Borland. Ele vem junto com essa IDE, a Dev C++. Tá? IDE é tipo um compilador, um editor de texto próprio para escrita de programas. E, bem, esse Dev C++ ele já está descontinuado há vários anos, né? Não recebe atualização nem nada. Então, acredito que devo utilizar outro e não ele. Outro bastante conhecido é o compilador da Microsoft, que vem no Visual Studio, o Visual C++. Tá? E nas distribuições Linux, o principal compilador de C é o GCC. Tem muitos outros compiladores, mas acho que esses são os três principais que a gente pode encontrar por aí. Tá? Existem muitas IDEs por aí, algumas gratuitas, outras pagas, como por exemplo o CodeBlocks, o Qt Creator, que particularmente é o que eu uso atualmente, o Eclipse, certo? E até o VI, que é um editor que você utiliza através de terminal. Tá?
Teoricamente você pode utilizar qualquer tipo de editor, inclusive até o bloco de notas, apesar de eu não recomendar, certo? Você só não pode usar editor de texto comum, como o Word ou o LibreOffice, porque eles têm um formato dos seus arquivos, não é puramente texto, eles têm caracteres não imprimíveis, tá? Então o melhor é que você utilize esse tipo de ideia para escrever o seu programa, certo? Por fim, como é que é a forma de um programa C depois que você executa ele, sabe? Na memória vão ser criadas 4 regiões diferentes. A primeira região é a memória que contém o código do programa. Esse código é um código de máquina, tá? Não é o código fonte em C, certo? Depois de compilado, esse código executável é alocado na memória um espaço e colocado lá, certo? Outro espaço na outra região é a região onde ficam as variáveis globais, tá? Essas duas regiões elas ficam alocadas na memória durante toda a execução do seu programa, certo? Isso explica por que variáveis globais nunca são desalocadas, elas ficam na memória por toda a execução do seu código. Enfim, as outras duas regiões são um pouquinho mais complicadas de entender, mas vamos lá. A primeira é a pilha, tá? Essa pilha ela aloca ou libera memória à medida que as funções vão sendo chamadas ou retornadas, certo? Isso vai ser importante para a gente entender, por exemplo, o comportamento de variáveis locais e variáveis globais, certo? A última região é a região da heap. Essa região ela é uma memória livre que seu programa pode usar para alocar memória dinamicamente, tá certo? A gente vai falar ainda mais sobre alocação dinâmica, mas é importante já saber que toda vez que você aloca memória, dependendo de alguma funcionalidade sua, certo? Essa região da memória é alocada nessa área chamada heap. Uma coisa também importante de saber é que você tem que tomar cuidado com a alocação dinâmica, porque a linguagem C ela não desaloca a memória dinamicamente, certo? Então, por exemplo, diferente de Java, em que existe o garbage collector, o coletor de lixo, que ele desaloca a memória automaticamente. O C, se você aloca a memória dinamicamente, ele não desaloca, então tem que ter sempre esse cuidado de desalocar, tá? A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente, mas já fica logo o aviso. Agora eu vou fazer um exemplo de programa na linguagem C usando o compilador GCC, certo? E o terminal. Ok, vamos fazer aqui nosso primeiro programa em C, tá? Aqui eu estou usando um editor de texto comum no Linux, que é o Gedit, certo? Eu vou compilar os meus programas aqui no terminal usando o compilador GCC. E aqui está sendo exibido os meus arquivos da minha pasta onde eu estou editando aqui o arquivo, certo? Cuidado que na hora que você for compilar, você tem que estar aqui no terminal na mesma pasta em que você está fazendo seu arquivo, ok? Então, beleza. Aqui vamos criar um arquivo, um programa bem simples, o Olá Mundo aqui do C. Para começo, todo programa em C tem que ter pelo menos uma função chamada main, certo? Ela pode ou não pode ter argumentos. Essas chaves aqui indicam o corpo dela. Algumas pessoas deixam essa chave aqui no final do nome da função, outras botam aqui embaixo, tá? Eu gosto de colocar aqui, mas fica ao seu gosto. Pode colocar, não importa, o C não leva em consideração a posição dos seus elementos na hora da compilação, tá? Se eu quiser escrever alguma coisa na minha tela, eu tenho que usar a função printf, tá? A gente vai falar sobre saídas, leituras, as coisas mais para frente, mas aqui já fica uma dica. A função de escrita padrão é a printf e aqui dentro eu posso colocar uma string, no caso vou botar aqui Olá Mundo, sempre nosso primeiro programa em qualquer lugar, a gente sempre faz isso, né? Então vamos lá. Certo? Esse /n aqui significa para você pular de linha. Okay? Para você utilizar essa função printf, isso aqui por se tratar de uma função, ela não está declarada no seu código, ela tem que vir de algum lugar. Se você simplesmente tentar compilar aqui, não vai dar certo, tá? A função main tem que ter um tipo de retorno, certo? Você deixando aqui vazio, o C vai interpretar como inteiro o tipo de retorno, mas é bom você sempre colocar int. E aqui no final sempre é bom colocar return 0. Por quê, tá? Normalmente os sistemas operacionais utilizam um código quando um programa termina. O código indica se o programa terminou com sucesso ou não. E a maioria dos sistemas operacionais utiliza o valor 0 quando o programa termina de forma bem sucedida, tá?
Então, se por acaso seu programa terminar por algum determinado tipo de erro, coisa desse tipo, você pode pegar e mandar o programa em si encerrar com outro valor. Ok. Aqui, para você poder utilizar a função printf, a gente cria a biblioteca, utiliza a biblioteca include, né, stdio.h. Tá? Essa biblioteca aqui é de entrada e saída e ou input output standard padrão, ou seja, entrada e saída padrão. Tem aqui a função printf. Ok? Vou salvar aqui. Na hora para compilar, o que você faz? Eu vou utilizar o compilador GCC, então aqui no terminal eu digito GCC, que é o nome do compilador, espaço, o nome do arquivo fonte que você está editando, então é aula1.c. Você, se fizer simplesmente isso aqui e dar Enter, tá? O compilador já vai compilar normalmente. Então eu vou botar aqui Enter. E note que apareceu aqui um arquivo chamado a.out. Tá? Esse arquivo é o nome padrão de executável que o GCC cria. Mas se você quiser modificar esse nome, basta você digitar "-o" e o nome do arquivo executável que você deseja. Tá? Você vai apertar aqui Enter. Tá aqui eu crio um executável chamado aula1. Um detalhe é que é o seguinte, aqui o compilador está compilando o meu código, né? O aula1.c, que é esse código aqui. E o stdio.h, tá? Esse aqui está sendo link editado, está sendo unido ao meu código executável aqui, certo? O GCC ele adiciona a biblioteca stdio.h por padrão no link editor, mas não é todas as bibliotecas, tá? Então levar isso em consideração nos próximos programas que a gente for fazer, se por acaso não compilar, certo? Para executar um programa, a gente digita no terminal .barra e o nome do arquivo executar que você criou. Então aqui aula 1, então tá lá executando aula mundo, certo? A gente vai falar mais sobre link edição, compilação e outros detalhes de programação a partir da próxima aula, tá? Então vamos lá, até mais.